Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Estou com meu amigo hoje, Conrado Schillhauer. Perfeito. Schillhauer. Difícil nome. Tudo bem? Tudo em paz. Você é talvez o maior especialista em aprendizagem contínua, lifelong learning que eu conheço. Antes da gente falar, e até vou pedir para você explicar o que é isso, queria falar um pouquinho da comida, eu estou morrendo de vontade de comer. Quem mandou a comida hoje pra gente foi o Vila Caetanos. O arroba dele está na tela agora, para quem está nas plataformas de áudio é @Vila Caetanos, Vila com 2 L's. Eles trouxeram pra gente a coxinha da avó, a coxinha da dona Arminda, o bolinho de carne seca, bolinho de bacalhau, bolinho de carne e torresmo de rolo, que é essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui. Boa. Esse torresmo de rolo, eles que criaram. Isso é marinado tipo 48 horas, depois defuma 8 horas, embebeda em Jack Daniels. Depois eles assam por 6 horas e depois pururuca no óleo a 200 graus. Assim, Caraca. demora uma eternidade para fazer. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Lifelong Learning também é maravilhoso. Conta, o que é isso? Cara, Lifelong Learning é aprendizagem ao longo da vida. Basicamente é aprender a vida inteira. Faz 50 anos que esse termo foi cunhado pela Unesco. 50 anos? 50 anos, É 1970. impressionante como as coisas que estão hoje mais atuais são antigas, né, cara? A Unesco Uhum. entendeu naquela época, dos anos 70, que o mundo estava mudando de maneira rápida e que só o aprendizado que a gente adquiria no começo da vida não era suficiente nem para você trabalhar, nem para você entender o mundo. E é interessante que Lifelong Learning nasceu como Lifelong Education, educação ao longo da vida. E passados uns 4, 5 anos, percebeu-se que a gente tinha que mudar para aprendizagem ao longo da vida. Educação depende de outra pessoa, né? Educação é algo que alguém faz para você, né? O que devia ser estimulado era a busca de um processo de aprendizagem que reconhecesse a capacidade de cada um de conduzir o próprio processo de aprendizagem. Nos anos 2000, eles acrescentaram ao Lifelong Learning um outro bicho que chama Life Wide Learning. Então, ao longo da vida, e wide, largo, né? Em todos os ambientes da vida, tanto no formal quanto no informal. Então você aprende no bate-papo, você aprende no podcast, você aprende na sua igreja, conversando com amigos, fazendo coisas. Então, assim, Lifelong Learning é isso, é um olhar para a sociedade. E é engraçado que em 2009 teve um evento aqui no Brasil, da Unesco, do Instituto de Lifelong Learning, e onde eles publicaram um relatório final, falando assim, cara, a gente está escrevendo coisa linda, mas a gente não fez nada, né? Difícil você falar de Lifelong Learning num país que tem, sei lá, 75% da população apenas com algum grau de alfabetização formal. Agora a gente tem tecnologia suficiente para conduzir um puta processo de aprendizado autônomo ou autodirigido, como a gente fala. Você tem internet, você tem produção de conteúdos, você tem capacidade de curar conteúdos, você tem capacidade de achar pessoas, você tem capacidade de ouvir de diversas maneiras. Então, na minha visão, agora o Lifelong Learning vai começar de verdade. A palavra é acesso, né? Em todos os sentidos. Lifelong Learning ele beneficia especialmente um grupo maior que não teve acesso à educação formal. Eu tenho uma hipótese de que quanto menos educação formal você tem, mais autodirigido você é para o aprendizado, não para a educação. Uhum. Porque você teve que sobreviver de alguma maneira. Um pescador que pesca desde sempre e não fez um curso, ele sabe pescar ou não? Sabe? Então por que ele tem que fazer um curso? Eu comecei a minha profissão com computação gráfica. Numa época que não tinha internet, não tinha livro, não tinha curso, não tinha nada sobre isso. Então eu fui obrigado a ser autodidata. A partir do momento que você não tem a opção, seja por grana ou porque você de repente mora num lugar que não tem o formal, sei lá, você é obrigado a aprender a ser o autodidata e fazer esse aprendizado você mesmo. Faz sentido o que você está falando. A gente não dá para a pessoa, ao longo da vida, a possibilidade de responder as perguntas básicas de um processo educacional. Por que eu estou aprendendo o que eu estou aprendendo? O que eu quero aprender? Como eu quero aprender? Com quem eu quero aprender? E como a gente não sabe, a pessoa faz pós-MBA e pós-MBA porque é um jeito de você terceirizar para alguém isso. O Marco Antônio Melo perguntou, com as grandes mudanças avançando a passos largos, como podemos nos adaptar a essas mudanças fora do ensino normal, que não está se adaptando com certeza com a mesma velocidade? Eu acho que a escola está preparando. Não, tudo bem, mas você vê a força que a gente tem de trazer o formal de volta, né? É a única referência que a gente tem. Falando um pouquinho de escola, tem dois papéis fundamentais. Um papel é ensinar a estudar. Mais que tudo. Mais do que o conteúdo. Ensinar a estudar que é bom. Então, assim, para mim, as pessoas perguntam para mim, você fala tanto, questiona tanto o aprendizado formal, você valoriza a nota? Valoriza demais. Então, uma coisa do processo de aprendizado é aprender a estudar, outra é aprender a conviver. Então, assim, acho que tem que mudar, mas, puta, acho que isso faz um serviço, eu sou um defensor da escola. Tem uma frase
que eu odeio, que é quando se diz a escola está atrasada. Porque está tudo atrasado. O banco está atrasado. A indústria está atrasada. Justamente porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, quando você aponta o dedo e fala a escola está atrasada, primeiro que você não está colaborando. E segundo, que você gera por parte de muita gente da escola uma resistência, um pé atrás. A escola não é a única responsável pela educação da criança. Não, não é. Apesar de alguns pais acharem que é. Os pais, as mães, os avós, os responsáveis têm um outro papel nesse estímulo de oferecer, é o life-wide mesmo, de oferecer caminhos para as crianças. O aprendizado acontece no mundo, não só na sala de aula. A sala de aula está dentro do mundo, não é que é fora da sala de aula. Então, isso é uma mudança de autoimagem. Assim, tá, é quase que é mudar o conceito do que é aprender. A gente sabe que se a gente dá uma atividade física constante, a gente vai viver melhor e mais tempo. Com o aprendizado é igual. A gente tem que tomar conta, e é essa autodireção. E aí, brincadeira à parte, o livro é sobre isso. Sabe quem que era a persona do meu livro? Para quem é esse livro? Então, esse meu livro é para uma pessoa de 35 a 60 anos que sacou que aprendizado é uma coisa importante, mas que quer conseguir conduzir de maneira um pouco mais estruturada o seu processo de aprendizado. No livro, está na capa aí, falando que aprendizado é uma segunda chance. Então, acho para o mundo. E aí tem dicas específicas. Vou dar um exemplo. Não lê livro inteiro se você não está gostando. Não, isso é uma besteira, cara. A culpa judaico-cristã. Não, isso é uma besteira, cara. Eu começo a ler o livro, tá chato, o que eu faço? Eu pulo pro meio para ver se melhora. É isso. Puta, se no meio também não tá bom, cara, sem dó nenhuma. Sabe por quê? Eu tinha esse problema. Até que um dia eu parei e pensei assim, quanto eu paguei nesse livro? R$60. Quanto custa a minha hora? É isso. Bem mais do que isso. Tem uma coisa que é muito importante para o aprendizado, que chama crença de autoeficácia, a capacidade que você tem em ser capaz de fazer alguma coisa. Você acreditar que você é capaz, é isso? E como é que você estimula a crença de autoeficácia em si e nos outros? É difícil, né, cara? As pessoas acreditarem que elas são capazes de fazer coisas que não é pré-estabelecida. Cara, são 4 fontes. Primeira, que é a principal, experiência própria. Eu posso dizer para o ser humano, os seres humanos do mundo, que eu programei Arduino. Eu sei fazer. Sim. Eu não faço, mas eu sei. Então, essa é a primeira. A segunda é a experiência vicária, a experiência dos outros. Pô, peraí, se ela tá... Nossa, a Ana tá programando, se ela pode, eu posso. Também posso. Que é o poder do exemplo que a gente fala, né? Que é o poder do exemplo. Quanto mais próximo o exemplo for, melhor é. A terceira fonte de crença de autoeficácia é a persuasão oral. You can do it. Alguém fala assim, cara, vai lá que você consegue. E a quarta são estados fisiológicos e psicológicos, assim, quando você sente que... O Juliano M. Nunes, ele está dizendo que ele confessa que ainda não compreendeu o conceito de lifelong learning. Ele pergunta se é uma alternativa dos métodos convencionais de ensino. Boa. Seria algo paralelo mais análogo a manter uma série de hobbies? Ele complementa, me parece ser algo como autodidática ou interesse por coisas novas informações e novas habilidades. Seria mais ou menos nessa linha? Muito legal ele falar, não entendi ainda. Isso acho que é uma postura de um lifelong learner. Cara, não saquei. A aprendizagem ao longo da vida é um movimento proposto por uma série de entidades globais que convidam os adultos a continuarem aprendendo a vida inteira e convida a sociedade organizada, seja Estado, seja escola, seja empresas, a criar situações de aprendizado para essas pessoas. Só para complementar, porque se entende a necessidade de fazer isso hoje. Porque se você não fizer isso, tem 2 preocupações. A de emprego, precisa fazer o reskilling de 1 bilhão de pessoas, né? A requalificação. A segunda coisa, Juliano, para a pessoa entender na sociedade, se você não entende que não pode mais jogar lixo na rua, se você não entende o malefício da não reciclagem. Por exemplo, de depressão, que é algo sério. Então, as coisas que há 20 anos atrás a gente achava que era frescura ou que não existia. Se a sociedade não está aberta a se repensar, isso é aprender novas formas de enxergar o próprio mundo e de agir, a sociedade tem um problema. Dado essa mudança constante e cada vez mais rápida, o mundo corporativo também entendeu que não dá mais para ter o aprendizado daquela maneira antiga. Parte dos CEOs estão perdendo emprego hoje, não só porque não tem tecnologia, mas que não sacaram a mudança na sociedade. De comportamento, de valor. Sim, porque a base da mudança ela é principalmente tecnológica, mas a verdadeira mudança ela é cultural. E quando eu falo cultural, é cultura de geral, mas é também comportamento de consumidor, de usuário e tudo mais, e de modelo de negócio.
Então, quando você fala de não entender a sociedade, eu concordo, mas acho que pega todo esse espectro, assim. Uma coisa simples. Você não pode ser escroto mais como executivo. É só isso. Eu quero vender bem estruturado pro Juliano, né? Juliano M. Nunes. Juliano. Não quer dizer que você vai aprender sozinho, você não é autodidata. Não é você aprender sozinho, é você conduzir esse processo de aprendizado. Então, o lifelong learner, o aprendiz ao longo da vida, ele entende a importância de investir tempo, energia e ganhar tempo e energia nesse processo de aprendizado que está dentro da vida. Uma forma é a intencional, que tem mais cara de estudo, que é a leitura do artigo, que é a conversa com alguém sobre um tema específico, que é você aprender a programar em Python e vai lá e faz. Então, eu gosto muito de cozinhar. Cara, daí eu vou atrás, eu compro livro e eu tenho... Chef's Table. Chef's Table, exatamente. Cara, muito legal aquilo. É maravilhosa aquela série. E é isso, assim, você pode estar lá com um copo de cerveja na mão, vendo Netflix, tem oportunidade para aprender. E assim, você não está estudando, você só está aproveitando as oportunidades de aprendizado que a vida está te dando. E tem uma terceira coisa que é descansar. Fazer coisa diferente. Meu livro é de curiosidade por causa disso. Vou falar de uma outra coisa de aprendizado que acho que tem muito a ver com você também. Que é sair da trilha. Tem uma frase que eu adoro de um cara chamado Alberto Bandura, que é: o acaso favorece os aventureiros. Se você está na sua vidinha, na mesma empresa, no mesmo lugar, e mesmo nos mesmos lugares inovadores, é difícil você descobrir coisa nova, você aprender coisa nova. Acho que é pior do que isso, porque assim, a rotina e muita gente com a mesma formação e história de vida. É isso. A minha provocação maior é para olhar a vida e falar assim, cara, que experiência que na minha vida hoje, com a grana que eu tenho, com a situação familiar que eu tenho, eu posso fazer que vai me permitir trazer olhares, cheiros, pensamentos diferentes para minha vida sem julgar. Então tem uma coisa do lifelong learning que é mais simples, que é ir buscar fazer coisa diferente. Eu teria uma hipótese de que a maioria das pessoas do mundo tem um padrão de vida muito constante. Uma frase que está na moda: aprender a desaprender. Fale sobre isso. Eu acho que o que você tem que aprender a entender que aquilo que você fazia e que achava muito correto não é mais. O aprendizado, do ponto de vista cerebral, ele tem a ver com uma reorganização de redes. Então você não vai ocupar, porque você vai sempre reorganizar. Aprender, desaprender e reaprender é uma frase que pega, e volta e meia eu estou falando, dando palestra com essa frase grande, um monte de empresa usa, mas o conceito de desaprendizado eu não gosto. Eu estou para falar isso ao vivo, não falei em nenhum lugar, mas eu penso muito. Eu não acho que a escola mata a criatividade, não. Eu acho que ela não ajuda, mas eu não acho que ela mata. Eu não só acho que ela não mata, como eu acho que, novamente, é aquela frase de que a escola está atrasada. Todos nós matamos ou não ajudamos a criatividade. A sociedade não dá valor para isso. Vou te dar um exemplo de uma amiga minha, eu admiro pra caramba. Ela cometeu um ato falho e ela percebeu muito rapidamente isso. O filho dela fazia aula de música. Ela falou, aula de música é criatividade. E aí pediram pro filho dela tirar uma música já conhecida, no violão. E ela chegou em casa, ele contou isso pra ela e ele estava inventando uma outra harmonia para aquela música. Ela falou, não é isso. Ela falou, eu falei e na hora já percebi a cagada que eu fiz. Ela falou, porque ela ia falar, não é isso que eles querem. E na hora ela falou, não, tá maravilhoso, não sei o quê. Mas é isso, entendeu? Porque também não adianta você botar na aula de violão e ser tão mecânico e tão pouco criativo quanto outras coisas, entendeu? Eu acho que ninguém sabe nada. Acho que, na verdade, é isso, a gente tem que sobreviver com isso. A palavra VUCA fez tanto sucesso porque finalmente alguém definiu que ninguém sabe nada e o mundo é instável. Por isso que eu gosto muito, né, nessa prática de consultoria, de usar o conceito de vetor. Cara, tá na direção, tem uma intensidade. Você está na direção e você estar continuamente trabalhando nisso é o que vai te dar o conforto de falar, calma, vai dar certo. Nós somos capazes de aprender a vida inteira, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista educacional. Legal. Cara, adorei o papo, eu adorei a comida, acho que você gostou muito também. É isso, quem chegou até aqui, obrigado, Focas, e é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.